Boa noite, Igreja do Senhor. Boa noite. Glória a Deus, louvar a Deus é muito bom. Hoje nós temos um tema, sendo exemplo. Sendo exemplo em casa, sendo exemplo no meu casamento, ser exemplo em todos os segmentos da minha vida. Deus nos chama a sermos exemplos. Queria que a igreja abrisse em 2 Reis, capítulo 5. Versículos de 1 a 5. 2 Reis 5, de 1 a 5. Peço ao pastor que leia e ore. Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era grande homem diante de seu senhor e de muito conceito, porque por ele o Senhor dera vitória à Síria. Era ele herói da guerra, porém leproso. Saíram tropas da Síria e da terra de Israel, levaram cativo uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. Disse ela à sua senhora: tomara o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Então foi Naamã e disse ao seu senhor: assim e assim falou a jovem que é da terra de Israel. Respondeu o rei da Síria: vai, anda, e enviarei uma carta ao rei de Israel. Ele partiu e levou consigo 10 talentos de prata, 6.000 siclos de ouro e 10 vestes festivais. Te adoramos, Pai. Glorificamos e exaltamos o nome do Senhor já em meio aos louvores e à ministração. E agora, Pai, através da Tua palavra que nos será ministrada pela Tua serva, pastora Naif, já devidamente ungida pelo Teu Espírito Santo. Que o Senhor possa usar tremendamente a nós, Pai, para que recebamos, sejamos receptivos, sem nenhuma barreira, a essa palavra tremenda que com certeza, Pai, virá e vem do Teu trono. E desde já te agradecemos. Em nome de Jesus, amém. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Bem, irmãos, primeiramente a gente vê aqui, a Naamã parece assim que não tem nada a ver com casamento, né? Mas a gente vai ver assim que, além de Deus falar com os casais hoje, falou comigo tremendamente, não vai só abranger o casamento em si, mas abrange a nossa vida, como nós temos que nos portar como servos de Deus, principalmente no nosso lar, na nossa casa, diante do nosso Deus Todo-Poderoso, sendo um exemplo. Nós vemos aqui uma história bem conhecida da igreja, a gente não leu todo, porque todo mundo já conhece, todo mundo está bem a par dessa história de Naamã. E a gente tem muitas vezes Naamã como um homem que foi orgulhoso, até ele se quebrar diante de Deus. A gente vê assim, às vezes a gente tem ele como um homem que era orgulhoso. Mas se a gente for analisar bem a história dele, nós vamos ver um outro ângulo, um outro lado que é tremendo na vida desse homem. Mas antes de nós entrarmos na história propriamente dita, nós vemos alguns versículos que Deus nos fala de nós sermos exemplo. Ele fala, e não precisa abrir, 1 Timóteo 4,12 fala: ninguém despreze a tua mocidade, mas seja o exemplo dos fiéis na palavra, no trato, no amor, no espírito, na fé, na pureza. João 13,15, eu lhes dei o exemplo para que vocês façam como lhes fiz. Seguindo o mestre, como Paulo seguiu o mestre, nós olhemos para a vida dele e também façamos. Em tudo seja você mesmo um exemplo para eles, fazendo boas obras. Tito 2,7. Tudo o que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram em mim, ponham-no em prática, e o Deus da paz estará com vocês. E existem muitos outros exemplos na palavra de Deus, mas existe um que eu amo que fala assim: tudo que você for fazer, tudo que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o como para o Senhor, porque Ele é o nosso maior exemplo. Então,
tudo que eu vou fazer, eu tenho que fazer como para o Senhor. Seja no meu relacionamento, seja no meu trabalho, seja na minha faculdade, seja onde quer que eu esteja. Será que se eu agindo daquela maneira seria para o Senhor? Se fosse o Senhor ali na minha frente, eu faria daquela maneira? Então que a gente tome esse parâmetro diante de Deus, diante da nossa vida, como ser humano, como pessoas. Nós somos, sim, irmãos, falhos. Num casamento, nós temos que aprender a ser exemplo para o nosso cônjuge, para os nossos filhos. Agora, nós temos que aprender uma coisa, como nós sempre falamos aqui, não existe, eu tenho que ser perfeito, eu tenho que andar todo o tempo pisando em ovos, porque eu tenho que ser perfeito. Ninguém é perfeito. Ninguém é perfeito. Nós não somos perfeitos. Aqui na igreja não existe ninguém perfeito. Os pastores não são perfeitos. Os presbíteros não são perfeitos, os diáconos não são perfeitos. Ninguém é perfeito, mas nós procuramos ser. Essa é a diferença de quem serve a Deus. É que nós tentamos, mesmo errando, mesmo tropeçando, Deus vê a intenção do nosso coração. Realmente, como é o nosso coração. Não é de palavras, nem de... Não, é de fato e de verdade. Deus vê a intenção do nosso coração. E que nós sejamos realmente exemplos. Exemplos dentro do nosso lar, dentro da nossa casa. Porque mesmo sendo, irmão, muitas vezes coisas erradas acontecem, coisas que não deveriam acontecer, acontecem. Peguemos o exemplo de Davi. A palavra de Deus fala que Davi era o quê? Segundo... Vou perguntar de novo. Davi era o quê? Segundo... Existia alguém segundo o coração de Deus mais do que Davi na Bíblia? Tem. Davi foi escolhido, separado para ser rei. Desde menino ele foi ungido para aquilo. E ele fazia tudo de conformidade, errou, pecou sim, várias vezes. Mas Deus via a intenção do perdão, ele procurava não pecar mais naquele pecado, ele não procurava mais não cair novamente. Ele era um homem segundo o coração de Deus, vivia a palavra de Deus, amava a Deus acima de Senhor. Eu prefiro não ter nada, me tira tudo, mas eu não quero ficar sem a tua presença. Eu não quero reino, eu não quero nada, Pai, sem a tua presença eu não sou ninguém. Davi era segundo o coração de Deus. Então ele era um exemplo. Porque se um homem é segundo o coração de Deus, ele é o que para nós? Exemplo. Ele é um homem segundo o coração de Deus. Quem é que eu vou imitar? Vamos imitar Davi. Não é verdade? Um homem segundo o coração de Deus. Eu quero ser segundo o coração de Deus. Eu quero seguir os passos de Cristo. Eu quero viver o evangelho do Senhor. Mas a gente vê na casa de Davi que muitas coisas aconteceram que não eram para acontecer. Mas foi por quê? Ele era segundo o coração de Deus. Se a gente for analisar a vida de Davi, era para tudo dar certo. Ele era um homem certo. Um homem que fazia as coisas, procurava agradar a Deus em todos os segmentos da sua vida. Mas aconteceu que dentro da sua casa, com seus filhos, com suas esposas, aconteceram várias coisas erradas. Um estuprou a outra, que o outro matou o outro. Meu Deus do céu, que dilaceração. Mas Davi era segundo o coração de Deus. Nós temos que ver que a salvação ela é individual. Não dependo. Eu não vou ser salva porque meu marido é salvo. Eu tenho que dar meu exemplo. Eu tenho que seguir os passos de Cristo. Eu tenho que viver o evangelho do Senhor. Eu tenho que buscar fazer a minha parte para agradar o coração de Deus em primeiro lugar. Porque agradando o coração de Deus, eu agrado o meu marido. Você agrada a sua esposa. Nós agradamos porque nós estamos fazendo a vontade de Deus. Viver a vontade de Deus. Como a irmã abriu aqui falando de Jó. Jó também era um homem que agradava a Deus, estava nos lábios de Deus, buscava, até como ela leu, pelos seus filhos, ele intercedia e orava. Se algum dos meus filhos pecou, Senhor, tem misericórdia. Cada um ele fazia o sacrifício por cada filho, cada filha que ele tinha, ele ali lançava o sacrifício, porque ele não queria a salvação dos seus filhos, queria se colocar diante de Deus. Se alguém pecou, Pai, tem homens, nós temos tantos exemplos na Bíblia de homens que eram nas suas casas, nos seus lares, tremendos na presença do Senhor. E a gente vê que Deus nos chama a isso, a sermos exemplo. Paulo falou: sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Não me imite pelo que eu sou, imite pelo que eu faço. Eu faço a vontade de Deus. E assim nós temos que
seguir os exemplos dos grandes homens de Deus. E aqui nós vemos a história de um homem, Naamã. Pegou logo um que não é convertido. Naamã não era convertido, né? Nós vemos que ele era de um outro, ele era sírio, ele era de uma outra nação, ele andava segundo os costumes de outros deuses e tudo. Se você for analisar, ele não era um adorador, ele não era um cristão. Mas ele era um exemplo para a nossa vida. Nós lemos aqui Naamã, comandante do exército do rei da Síria. Era grande homem diante do seu senhor e de muito conceito. Agora vem, porque por ele o Senhor dera a vitória à Síria. Por ele. Como? Leia esse Senhor aqui na sua Bíblia. Olhe para a sua Bíblia agora. Por ele, o Senhor, com S maiúsculo, que é o nosso Deus. Por ele. Por quem? Por Naamã. Por ele. Deus deu vitória à Síria. Por ele. Era ele herói da guerra, porém leproso. Existia uma mácula, né? Ele era maculado. Ele estava ali, tinha uma doença incurável na sua época. Não existia cura. E ele era incurável. Mas ele andava no meio de todo mundo, porque, como nós falamos, ele não tinha os costumes dos judeus. Ele não tinha esse costume leproso, tinha que ficar separado. Ele não, ele era de outra cultura. Ele tinha uma outra cultura. Mas o Senhor era com ele. A gente vê sempre Naamã, homem orgulhoso, no que ficou revoltado contra o profeta. A gente vai já chegar lá. Então aqui a gente vê que o Senhor era com ele. E uma coisa tremenda é que, se você depois você ler em casa, que fala em Lucas 4:27, assim: e muitos leprosos havia em Israel no tempo do profeta Eliseu, e nenhum deles foi purificado, senão Naamã o sírio. Olha como Deus era com esse homem. Olha como Deus, antes até dele se converter, porque depois ele volta para Deus, antes até dele se converter, Deus já era com ele. Naquela época existiam muitos leprosos. Quando ele falava naquela época, em todas as regiões. Ninguém foi purificado, senão Naamã o sírio. Deus tinha um olhar especial naquele homem. Nós vamos ver por quê. Por que Deus tinha um olhar especial na vida daquele homem. Saíram tropas da Síria e da terra de Israel, levaram cativo uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. Disse ela à sua senhora: tomara o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria. Ele o restauraria da sua lepra. Então foi Naamã e disse ao seu senhor: assim e assim falou a jovem que é da terra de Israel. Respondeu o rei da Síria: vai, anda e enviarei uma carta ao rei de Israel. Ele partiu e levou consigo 10 talentos de prata, 6.000 ciclos de ouro e 10 vestes festivas. Outro ponto da vida de Naamã. Na sua casa, com a sua esposa, com os seus servos que estavam ali, eu pergunto, se Naamã fosse um péssimo patrão na sua casa, aquela menina ia querer que ele fosse curado? Sinceramente, irmão, ia querer? Não ia. Se ele fosse um patrão ruim, mau, agressivo, ela iria com a sua senhora e ela ia falar isso? Quem dera o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria. Quem dera. Porque ele era um bom patrão para ela. E eu pergunto, se Naamã fosse um péssimo marido, a mulher ia querer que ele fosse curado? Ela ia querer que ele morresse, irmão. Não ia querer que ele fosse curado nunca. Não ia nem falar dessa esperança que poderia ter para ele. Ele não ia. Ela não ia atrás. Ela não iria chegar com ele para poder falar. Nada disso teria acontecido se Naamã fosse uma pessoa ruim, orgulhosa, como muitas vezes nós vemos. Ele era falho, com certeza. Tinha seus problemas, com certeza, como nós temos. Mas ele era um bom marido. Ele era um bom pai de família, com certeza.
Ele era um bom patrão na sua casa, na sua residência, onde quer que ele, com seus, depois nós vamos ver, com seus próprios serviçais, com as pessoas que trabalhavam juntamente com ele na guerra, na peleja. Ele era um bom homem, que eu possa dizer, entre aspas, né? Porque a palavra de Deus fala que ninguém é bom. Mas entenda bom quando eu falar bom. Entenda, ele era um homem que se submetia. Ele era um homem que ouvia. E é muito interessante isso. E nós vemos a vida desse homem. Se nós formos analisar na profundidade, e ele é enviado, e ele ouve a serva. Eu vou ouvir uma meninazinha, quem é você? Uma garotinha, que veio lá de não sei onde, que tá... Se Deus é tão grande, minha filha, por que você é escrava aqui? Ele não podia falar isso? Teu Deus é tão maravilhoso e você está sendo escrava na minha casa? Você submete à minha vontade? Não. Ele ouviu. Porque ele já ouvia dos grandes feitos de Deus. Ele sabia quem era Deus. E ele temia, tanto que o Senhor era com ele. Deus conhecia o íntimo do seu coração. E a palavra de Deus fala, para nós não nos determos nos versículos. Depois você lê em casa, é muito interessante a vida desse homem, depois da sua cura, tudo. Você lê em casa. Se nós pudéssemos analisar e vendo isso aqui, depois ele vai, leva tudo isso. Eu fui fazer um estudo para saber mais ou menos quanto, eu não sei se é verídico, tá, irmão? Eu procurei, pesquisei esse estudo. Eu não sei se é verdade. O valor monetário de que ele estava levando era esse, tá? Não vem dizer, olha, a pastora disse. Não, eu tentei pesquisar em várias fontes. Aqui apareceu, e sempre aparecia, geralmente, é como se ele estivesse levando hoje, no dinheiro hoje, até foi colocado lá, até 2015. Até 2015 seria esse valor, que era aproximadamente 15 milhões de reais. Ele estava levando como oferta, levando para... que era um costume deles fazer isso, levar presentes. Então seria isso. E nós vemos Naamã, ouve tudo isso e vai ter com o homem, com o profeta. Ele chega diante do profeta e Deus fala com o profeta de Deus. Ele iria atendê-lo. Só que Deus fala, não. Manda o servo dizer isso. Irmãos, nós temos que entender uma coisa, assim, que é muito tremenda para a nossa vida. Às vezes Deus age para nós, não como nós esperamos. Você imagina um homem sair da sua cidade, vai passar não sei quantos dias viajando, cansativo. É como se você viajasse, fosse visitar alguém, e você chegasse no prédio daquela pessoa, a pessoa está lá no prédio, você chega com o porteiro e fala assim, olha, cheguei, eu vim falar com a pessoa. E ele manda o recado pelo porteiro. Você imagina, se coloque no lugar de Naamã. Viajei, trouxe tanto presente para ele. Viajei não sei quantos dias, cansativo, leproso, com dores. Né? Graças a Deus, que pelo menos na Bíblia diz que ele não estava no estágio de cair os pedaços, né? Porque na lepra vai caindo os pedaços. As dores que esse homem, sei lá, a agonia que ele passou, e chega ali, e aquele profeta não o recebe. Não o recebe. Por isso nós temos ele como orgulhoso, indignado. Ele ficou chateado, com certeza. Ser humano, nós somos seres humanos. E ali fala na palavra de Deus que o profeta mandou dizer, vai ao rio Jordão, mergulha 7 vezes e serás curado. E ele ficou indignadíssimo. Indignado. Eu não vou entrar nem no que Geazi fez, que não vale a pena. Nós vamos só entrar no parâmetro de nós, como nós, sendo exemplo. Se indignou? Sim. Quantas vezes no seu relacionamento, até na sua vida, a gente não fica indignado? Quem aqui nunca ficou indignado? Levante a mão. Como fala o pastor Frank, nós vamos orar por você aqui essa noite. Se você nunca ficou indignado na sua vida, nós vamos orar.
Porque nós somos seres humanos, irmãos. No seu relacionamento, no seu casamento, quantas vezes você não ficou chateado, não ficou indignado com alguma coisa que você esperava que aquilo acontecesse de uma maneira que você queria e não aconteceu daquela maneira? Irmãos, existem coisas que a palavra de Deus fala, tem um versículo na Bíblia, em tudo dai graças. Se todo mundo vivesse esse versículo, eu tenho certeza que todo mundo era feliz. Porque nós falamos, em tudo dai graças. Mas quando acontece alguma coisa que nós não gostamos, nós não sabemos dar graça. Você sabe dar graça? Você sabe dar graça quando alguém morre na sua família? Você sabe dar graça quando um filho se desvia? Você sabe dar graça quando alguém adoece e é uma doença terrível? Você sabe dar graça quando isso acontece com você? Então nós ainda não vivemos completamente o Evangelho. Nós não sabemos viver completamente o Evangelho. Se eu não sei dar graças em tudo, é porque eu ainda estou galgando ser um grande homem de Deus, ser uma grande mulher de Deus, ser um grande marido, ser uma grande esposa. Se eu não sei dar graças, eu ainda não estou na plenitude que eu deveria estar. Isso vale para mim. Isso vale para todos nós. Agora, se você sabe dar graças, irmão, louve o nome do Senhor. Engrandeça o nome do Senhor, porque você sabe e você confia que isso que está acontecendo hoje e agora, vai redundar lá na frente para a eterna glória do Senhor. Como a irmã Grace pregou um dia desse, numa quarta-feira, ela falava sobre isso. Ela falava como é o nome do Jairo, que queria a cura da sua filha, e no meio do caminho veio a mulher hemorrágica e rompeu aquele momento. E nesse ínterim a filha de Jairo morre. Ele tinha tudo para dizer, Deus, eu te chamei primeiro. Olha aí, era para tu ter curado a minha filha. Era para ter salvado a minha filha curada. Era para ela estar bem, mas ela morreu por quê? Porque tu parou. Paraste naquele momento ali para cuidar daquela. Não podia, ela estava tantos anos já sangrando, por que não esperou mais uns minutos, né? Ela tinha que me parar aqui. Não, ele se submeteu, ficou calado. E recebeu a bênção maior ainda do que o esperado. Deus podia só curar, Jesus podia só curar. Mas Jesus não curou, ele ressuscitou. Que milagre muito maior foi esse. Então, ali o profeta falou, não, deixa. Manda ele fazer isso. Ele saiu dali, imagina, chutando balde, né? Indignado. Agora, preste atenção numa coisa, irmão. Depois você lê em casa, você vai ver uma coisa muito interessante. Para te ver como esse homem é um exemplo para a nossa vida. Exemplo de tudo, como eu falei, de esposo, de pai, de patrão, de tudo. Ele ali com os seus, como diz assim, os seus oficiais. Pois é, ele era general. Eu não conseguia lembrar dessa palavra. Seus oficiais, eu queria falar seguidores, mas não era seguidores. Seus oficiais estavam ali com ele. Eu pergunto, se ele fosse um general ruim, malvado, que fosse injusto, os oficiais iriam ter com ele ali? Porque os oficiais falaram o seguinte, pai, olha, chamava de pai, a intimidade era tão grande com eles confiavam tanto no general que cuidava da vida deles, irmãos. Cuidava da vida deles. Confiava tanto que chamava. Por um acaso, se ele te pedisse para você fazer algo que fosse muito difícil, muito grande, por um acaso você não iria fazer? A intimidade desses homens, assim, chama minha atenção. Porque quando Naamã saiu dali, ele saiu bufando, irmão. Nós vemos, depois você leia na palavra de Deus. Ele saiu dali bufando, chateado, indignado contra o homem de Deus. Contra o profeta do Senhor. Porque ele não entendeu a ação daquele homem, do profeta. Pô, eu vim de longe, eu fiz tudo, trouxe tanta coisa para ele, e ele saiu de lá bufando, querendo voltar para a sua terra. Em outras palavras, irmãos, Naamã ali, mesmo como eu falei assim, sendo um exemplo para a nossa vida, era homem, errava. E ele ali se voltou contra quem naquele momento? Contra Eliseu.
Ele se voltou contra um homem de Deus. Agora, se os seus oficiais não tivessem já visto os grandes feitos de Deus, se os seus oficiais não conhecessem quem era o profeta, se os seus oficiais quisessem somente agradar Naamã e não fazer a vontade do Senhor, eles não iam tudo cair na graça dele? Verdade, Naamã. Olha, estou contigo e não abro. Esse homem aí, bora voltar lá, trazer o exército todinho da Síria, vamos aqui invadir esse lugar, acabou. Acabou. Não, eles não fizeram isso. Eles viram o erro do patrão. Eles olharam e falaram assim, se ele não fizesse, mandasse você fazer algo pior, você não iria lá e faria? Ele só pediu para você se banhar. Vai lá e te banha. O que custa? O que custa? E ele, pela fé daqueles oficiais, aquele homem se voltou para fazer a vontade de Deus. Mesmo indignado, ele ouviu, porque ele estava cercado de boas pessoas, de conselheiros bons, de pessoas tementes, e que não se preocuparam em agradá-lo, mas se preocuparam em fazer a vontade de Deus. Vai lá e mergulha, faz a vontade de Deus. E aquele homem se submeteu, nós conhecemos a história. Ele se submeteu. E como já foi pregado aqui, os mergulhos, a indignação, e aí os 7 mergulhos tinham os 7 títulos, né? Já foi ministrado aqui várias vezes. Não é esse o nosso foco aqui essa noite. Mas o exemplo que aquele homem, mesmo errando, nós somos falhos, nós erramos. Ele se submeteu, ele foi lá, mergulhou e no 7º mergulho, ele foi curado. Por quê? Porque primeiro ele ouviu bons conselhos. Procurou a pessoa certa, profeta. Mesmo não sendo aquilo que ele queria ouvir, ele ouviu e se submeteu. Mesmo se indignando, voltou atrás e ouviu a voz. E se submeteu àquilo. E voltou para casa curado, limpo. E voltou para casa adorando ao Deus verdadeiro. Que a palavra de Deus fala isso. Ele se submeteu. Irmãos, nós, como os maridos, esposas, não estou falando porque a Naamã tem que ser só para homem, não. Isso é para a minha vida como esposa. Se eu escuto a voz de Deus, se eu sou uma boa pessoa. Eu estava conversando hoje com o tio do Afrânio, que ele trabalha aqui conosco, e a gente estava falando assim, porque a pessoa é boa, meu irmão, bom, eu falava para ele, bom é uma obrigação do ser humano. Ninguém tem que ser exaltado porque é bom. Eu tenho que ser bom, eu tenho que acudir, eu tenho que... tem que ser da nossa... Nós temos que fazer isso. Que dirá o nosso marido ou a nossa esposa? Às vezes a gente faz as coisas para todo mundo, mas não faz para a pessoa que está do nosso lado. Irmãos, a esposa dele confiava nele. A esposa dele o amava, porque sabia o caráter que aquele homem tinha. Se aquele homem fosse um mau caráter, um péssimo patrão, se fosse um péssimo marido, um péssimo pai, se ele fosse uma pessoa assim, aquela mulher não ia nunca querer que aquele homem fosse curado. Que moral ele teria? Nenhuma moral, irmãos. Se eu não sou uma boa pessoa, eu não posso ser bom para um filho e não ser bom para o meu marido. Eu não posso ser bom para minha esposa e não ser bom para o meu filho. Eu não posso ser bom para minha mulher e não ser bom na minha faculdade, no meu trabalho. Isso é caráter. Naamã tinha caráter. Alguns julgam não. Eu estou vendo no meu ângulo. Lembra da pizza? Assim, eu sempre falo da pizza, né? O ângulo que eu vejo, Naamã tinha caráter. Porque os seus subalternos o amavam. Ao ponto de chamar-lhe de pai. A mocinha que trabalhava com ele o amava ao ponto de querer que ele fosse curado. A sua esposa o amava ao ponto de querer que ele fosse para lá e ser curado, porque ela queria ele na sua totalidade. Queria ele com saúde, queria vê-lo muitos e muitos anos ainda com ele. Caráter. Para eu ter exemplo, para eu ser exemplo, eu tenho que ter o caráter de Cristo forjado em mim. E eu não posso ter o caráter de Cristo forjado em mim se eu não me submeto ao Evangelho. Se na minha boca
sai o que não presta. Se eu falo mal das pessoas, se eu trato mal as pessoas, eu não posso. Que caráter eu tenho? O Senhor teve o amor, o Senhor é o nosso maior exemplo para a nossa vida. Ah, mas Jesus não foi casado, irmão, mas Ele é o dono do casamento, Ele fez o casamento. Fez o homem e a mulher. Deixará pai e mãe e se tornarão uma só carne. Deus fez o casamento. Quem maior e melhor para falar de relacionamento do que o nosso Deus? Ele botou cantares, simbolizou Cristo e a igreja como um relacionamento conjugal. Nós, igreja, relacionamento com o nosso Deus, que é o nosso marido. Um dia nós nos casaremos com Ele. Ele é o maior exemplo para a nossa vida. Então nós temos que ter o caráter dele. O problema é que muitas vezes nós queremos agir da nossa maneira no nosso relacionamento. Quero fazer a minha vontade. Tem que ser do meu jeito. Me submeto ao que eu quero. Como é que eu vou querer ser feliz? Não vou ser feliz nunca. Se eu sou uma péssima pessoa, eu não vou ser feliz nunca, porque eu vou viver andando e pisando em ovos, porque as pessoas não vão me amar, elas vão ter medo de mim. E aí, quando a gente impõe medo, tanto num relacionamento, o que acontece? As pessoas, elas não te honram, não falam com você, mas por trás não lhe defendem. Quando eu não sou uma boa pessoa. Aí mulher, na frente do marido, faz tudo para ele. Mas quando está na costa, e vice-versa, o marido, quando a mulher é ruim, né? Porque a palavra de Deus fala, é melhor viver numa casa gotejando. Meu irmão, quem já teve goteira em casa sabe como é ruim. Eu já tive, graças a Deus acabaram as goteiras. Graças a Deus. Numa construção cheia de goteira, é muito irritante aquilo. Mas é melhor viver assim do que como uma mulher rixosa, uma mulher chata, uma mulher que não tem caráter de Cristo. E assim é, irmãos. As pessoas vão lhe temer o temor, que não é o temor bom. Vão ter medo de você, mas não vão lhe respeitar. Assim a esposa e o marido. Impõe aquele negócio. Existem mulheres, homens que morrem de medo. Quando eu já vi casos, irmão, eu conheço pessoas, graças a Deus não é daqui da igreja. Eu conheço um casal que quando a mulher ela é totalmente submissa, se submete a tudo que o marido fala. Tudo, mas imagine tudo. Se ele mandar não congrega, ela não congrega. Quando ele viaja, sabe bezerro quando solto na estrebaria? Mano, quando ele viaja, ela vai em tudo quanto é canto, vai na casa de um do outro e vai almoçar na casa do pai, da mãe, e sai tudo quanto é canto, quando o marido não está. Ele viaja. Isso é respeito? Eu pergunto. Uma vez eu ouvi falando sobre caráter e falava-se assim, que caráter é aquilo que você faz quando ninguém está vendo. Faz o que é certo quando ninguém está vendo. Isso é caráter. E nós temos que ter o caráter de Cristo. Se eu quero ser exemplo para o meu marido, se eu quero ser exemplo para minha esposa, eu tenho que ter o caráter de Cristo. Sem esse caráter, irmão, eu não tenho como ser exemplo. Eu posso até querer ser exemplo, mas se eu não me submeter à vontade de Deus, eu não tenho como ser exemplo. E aqui a gente vê Naamã se submetendo. Se submeteu. Mesmo voltando atrás, ali querendo se indignando como homem, ele se submeteu e foi limpo. Nós temos que buscar o caráter de Deus em nossas vidas. E nós vemos aqui, como eu falei assim, nós somos corpo, nós somos igreja. Até para nós buscarmos, nós temos líderes, aconselhamentos. Nós temos, como casais, muitos casais, graças a Deus, não é
Graças a Deus, na vida de uma liderança, muitos casais hoje estão juntos porque é Deus. Se submeteram à vontade de Deus e somente de Deus. E nós vemos aqui os aconselhadores, os que aconselharam Naamã. Faz isso, irmão. Mesmo ele indignado de poder querer bajular, Naamã não estava cercado de bajuladores. Eles estavam cercados de homens que o amavam e queriam o melhor. Porque quando a gente quer o melhor para uma pessoa, eu falava isso um dia desse para o meu filho. Meu filho, quando a gente quer uma coisa, quando a gente ama uma pessoa, a gente fala a verdade. A gente não fala o que a pessoa quer ouvir. A gente fala o que ela precisa ouvir. Porque isso é a verdadeira amizade. Isso é o verdadeiro amor. Não são amigos que aparentemente te amam, te querem bem, te falam coisas que você quer ouvir, mas realmente não te amam. Porque se amassem, iam querer o seu melhor, não o seu pior. Eu vi uma vez um testemunho, não era testemunho cristão, era testemunho da pessoa, ela era obesa, ela pesava quase 398 quilos. Imagina, irmãos, 398 quilos a pessoa pesava. Ela não era um homem, ele não andava mais, quase. Não conseguia. Ele ficava sentado no chão. E os amigos dele iam na casa dele, ele ficava na sala, porque ele já nem entrava mais no quarto, nem na porta ele passava mais. Ele ficava na sala e aquelas pessoas, os amigos dele, iam lá todo final de semana, quase todo dia, e levavam uns cachos de chocolate para ele. Coca-Cola, e levavam sanduíche, e todo mundo ficava ali naquela sala rindo com ele se alegrando naquele momento. Poxa, todo mundo me ama, traz chocolate, traz isso, traz aquele homem cada vez mais entrando no fundo do abismo, só engordando. Aí chegou um outro lá, outro amigo dele, olhou para ele, falou o nome dele, que eu nem me lembro como é que é, eu sou péssima para nome, falou o nome dele e falou assim: fulano de tal, esse seu estado, essa sua vida, e essa sua, me dá nojo. Levantou e foi embora. E ele parou de comer naquele momento. Parou de comer naquele momento. E as pessoas indignadas. Olha aí, você é amigo? Esse cara aí vem cá falar na tua cara mal. Esse homem hoje pesa 80 quilos. 80 quilos. E ele deu um testemunho no Jô Soares. Se eu lembrasse o nome dele, eu ia falar para você procurar o testemunho dele lá. Não lembro o nome dele. Mas ele pesa hoje 80 quilos. Ele falou assim: aquele era meu amigo. Porque ele me falou a verdade. Ele não me falou o que eu queria. Ele me falou a verdade. Assim no nosso casamento, irmãos. Nosso relacionamento, na nossa vida, nós temos que falar a verdade. No nosso serviço, na nossa faculdade. Nós temos que ter caráter, falar a verdade. Nós temos que viver a verdade. Quem ama, eu não quero ver a pessoa má. Seja má ou mal, seja ruim. Eu quero o crescimento daquela pessoa. E quando eu quero o crescimento daquela pessoa, eu quero o melhor para ela. E quando eu quero o melhor, é baseado na verdade. Não existe melhor sem verdade. Porque uma coisa é certa, nós vamos sempre colher o que plantamos. Sempre. No meu casamento, na minha vida, no meu trabalho, no meu colégio, para você que estuda ainda. Tudo que nós fazemos nessa vida, nós vamos colher. Mas o que é pior, que eu posso dizer entre aspas, ou melhor, dependendo do que você planta, a colheita sempre é maior do que o plantio. Porque se você planta uma semente de maçã, você vai colher uma maçã? Uma macieira inteira. E daquela macieira vão sair novas macieiras. Então, a nossa colheita vai ser bem maior do que o nosso plantio. Então, nós como casais, o que nós estamos plantando no nosso relacionamento? Nós como patrão, como serviçal, como mecânico, o que eu estou plantando na minha vida? Eu como uma pessoa no colégio, o que eu estou plantando na minha vida? O que nós estamos plantando no nosso relacionamento? O que nós
estamos plantando na nossa casa, o que nós estamos plantando na nossa vida. Sempre saibamos disso, irmãos. Ah, mas olha, demora. Parece que não acontece nada com a pessoa. O dia chega, irmão. O dia vai chegar. Não pense que não chega. Chega. Porque a gente acha que a gente é super-homem. A gente acha que nada vai acontecer com a gente. Como você tem sido no seu relacionamento? Como você tem tratado a sua esposa? Como você tem tratado o seu esposo? O dia da colheita vai chegar. Para Nabal chegou. Quanto tempo ele não tratou mal aquela mulher? Quanto tempo? Mas, irmão, eu estou falando de homem, mas existem mulheres que são assim também, tá? São só alguns exemplos que eu estou dando, mas é vice-versa. Não é só um lado, não. Estou falando só dos homens, não, tá, irmão? Só homem, não. Isso vale para a nossa vida, para a minha vida. Eu pergunto, quando você plantou aquela sementinha de maçã que eu dei o exemplo ainda agorinha aqui, ela nasceu da noite para o dia? Não. Daqui que cresça, apareça a primeira florinha. A macieira é uma árvore grande, a mangueira é uma árvore grande. São árvores grandes para dar fruto anos. Mas a colheita vai chegar. Não pense que não vai, porque vai. Isso, irmãos, é quando a gente, não sei, como uma vez eu dei um exemplo aqui. A gente acha que as coisas nunca vão acontecer com a gente. A gente acha que a gente nunca vai morrer. A gente acha que a gente nunca vai sofrer nada. A gente acha que parece que o mundo gira ao nosso redor. A gente não está no mundo, o mundo gira ao nosso redor. Quando a gente é adolescente, eu quando era criança, eu achava que tudo girava ao meu redor. Adolescente, tudo, até os, como eu dei um exemplo aqui uma vez, até os carros que passavam no sinal, eu achava que aqueles carros eram para mim. Depois eles sumiam, não existiam mais. Era só para ter um sinal ali para eu ter uma vida. Eu tinha uma vida, na cabeça de criança é assim. E existem pessoas que crescem e não amadurecem e acham que a vida ainda é assim, que nada vai acontecer comigo. Então, o que legado eu tenho deixado na minha família? Que legado eu tenho deixado como homem na minha casa, como mulher na minha casa? Como é que eu tenho me portado diante das situações? Como é que eu tenho sido? Como eu falei aqui, Naamã se irritou, mas ele se submeteu, irmãos. Essa é a vantagem da liberdade que Deus nos dá. Ele voltou para sua esposa e ela com certeza se alegrou com ele, porque ele voltou totalmente limpo. Porque mesmo ele não entendendo aquela situação, mesmo ele não compreendendo, ele entendia que ele entendeu que aquele era um homem de Deus e que ele tinha dado uma palavra. E mesmo não compreendendo, se submeteu. Aí ele recebeu a bênção. Agora eu pergunto para você. Se ele não tivesse escutado os seus amigos ali, os seus oficiais. Se ele não tivesse escutado nem a meninazinha que estava lá, nem a sua esposa. Se ele não tivesse escutado o profeta. Se ele não tivesse escutado isso, tudo isso que aconteceu na vida dele. Ele falou assim, não, eu sou grande, um homem conceituado, não vou fazer isso. Ele tinha voltado leproso. Os dias dele estavam contados. Ele teria morrido sem a sua bênção, porque não deu ouvidos. Não teria dado ouvido à sua esposa, não teria dado ouvido à menina que trabalhava para ele, não tinha dado ouvido aos seus conselheiros, seus amigos, seus oficiais que estavam ali, porque souberam lhe aconselhar de uma maneira certa, não de uma maneira errada. Não foram contra o homem de Deus, mas foram a favor e entenderam que, mesmo não entendendo, olha, se ele falou, ouve pelo menos, faz aquilo que ele falou, vamos ver se o máximo que tu pode fazer, se tu mergulhar 7 vezes e não for curado, a gente vai lá. A gente vai lá e acaba com a casa lá. Mas não, ouviu o homem de Deus. Se submeteu, mesmo não entendendo. Irmão, Deus, até nós, até você que não é casado, Deus não nos chamou para nós entendermos tudo o que Ele quer. Deus nos chamou a obedecer, só isso. Se nós obedecemos, nós nos submetemos. Se eu me submeto, eu vou receber a minha bênção. Porque eu estou diante de Deus. Porque eu estou ouvindo a Deus, não a homens. Se Deus falou, eu vou entender, mesmo não entendendo, eu vou entender que é o que Ele quer para a minha vida. Eu é que sei que pensamentos têm a vosso respeito, diz o Senhor. Ele sabe o que é melhor. Na minha casa, no meu relacionamento. Eu sei que essa palavra não está
É o que Deus quer. Às vezes a gente faz uma palavra e Deus fala assim, fala isso. Amém, glória a Deus. Obedecer é mais que importante, né? É prova de amor. Então, que nós nos submetamos à palavra de Deus. Deus tem, só nesse pequeno trechinho aqui da vida de Naamã, só nesse versículo 1, já diz tudo. E ele era protegido de Deus, podemos assim dizer. Porque a palavra de Deus fala, porque por ele o Senhor dera a vitória à Síria. Por ele. Será que Deus tem dado a vitória por nós? Olhar para mim e falar assim, olha, eu vou dar vitória no teu relacionamento, eu vou dar vitória na tua casa, eu vou dar vitória com os teus filhos, eu vou dar vitória no teu trabalho, eu vou dar vitória na tua faculdade. Por quê? Porque você se submete a mim. Eu quero vitória? Me submeto ao Senhor. No Senhor, na palavra de Deus, mesmo não entendendo nada. É que nem ser juiz, irmão. Deus não nos chamou a ser juiz. E muitas vezes a gente vê igrejas inteiras cheias de juízes. Cheia. Um dia também eu julguei alguém, com certeza, irmão. Não estou me isentando disso, não. Deus não nos chamou para sermos juízes. Deus nos chamou para cobrirmos os irmãos em oração. Ah, está acontecendo isso na vida ali da irmã. Ela está com uma coisa aqui. Está vendo? Deve ser mão de Deus. Deus deve estar pesando porque ela fez alguma coisa errada. Quem é que eu sou juíza? Deus me constituiu, irmã. Irmão, vamos orar junto. Está passando por essa provação, eu passo com você. Vamos orar junto. Deus nos chamou a cobrir de oração. Deus não nos chamou a sermos juízes, julgadores, condenadores das pessoas. Muitos casais se condenam. São juízes uns dos outros dentro de casa. Condenando um ao outro. Deus não nos chamou a isso, irmão. Deus nos chamou a paz. Vocês amem, cubram a liderança de vocês em amor. Está acontecendo alguma coisa com o irmão? Cubra de oração, irmão. Deus nos chamou para isso. Para chorar junto, para se alegrar junto, para estar junto. Deus não nos chamou para estar condenando nem apontando o dedo. É isso que Deus quer da nossa vida. É isso que Deus quer na sua igreja. Isso se chama igreja. Igreja não é isso aqui, ó. Igreja não é isso. Igreja é esse relacionamento que nós temos. É esse amor que nós temos de um para com os outros. É isso que é igreja. Porque quando Jesus vier arrebatar a sua igreja, é isso aqui que vai subir? Somos nós. E eu não vou subir, irmão, se eu estiver falando mal da irmã. Eu não vou subir se eu estiver falando mal do casamento do outro. Eu não vou subir se eu estiver falando mal do fulano de tal, ou do filho do fulano de tal. Eu vou subir se eu estiver cobrindo em oração. Eu conheço pessoas aqui que amam tanto, que pegam as causas uns dos outros em oração. Que oram de madrugada pela nossa vida, a gente nem sabe, irmãos. Deus usa pessoas assim. E não é nenhuma, duas, nem três, não. Existem muitas pessoas assim que amam realmente. Que amam incondicionalmente. Que dariam a sua vida por amor de nós. Por amor de vocês. Mas Deus quer que todos nós sejamos assim. É isso que Deus quer. Porque para eu ser feliz no meu casamento, irmão, eu não posso ser feliz no meu casamento se eu não tenho a plenitude de Jesus na minha vida. Se eu não busco obedecer ao Senhor. Eu posso ter momentos de felicidade, mas eu não vou ser feliz. Não adianta. Eu não posso correr com as minhas próprias forças. Eu não posso agir da minha maneira. Maldito o homem que confia no braço de homem. Nós cairemos, irmãos. Então, que nós possamos nos submeter ao Evangelho, que nós possamos viver a plenitude do Evangelho de Deus, tenhamos um comportamento cristão, um estilo de vida cristão, de homens e mulheres de Deus na presença do Senhor, que nós possamos mostrar essa ética do novo homem na nossa vida, o caráter de Cristo na nossa vida. Como eu falei assim, eu sei que é culto de casais, mas o Senhor nos move a falar coisas que a gente não entende, mas que Deus sabe, mas que Deus está falando muito comigo. Tenha certeza disso. Eu estou emocionada assim com Deus pelo amor que Ele tem para com as nossas vidas, pelo zelo que Ele tem para as nossas vidas, irmão. O amor que Ele tem é algo sobrenatural. Que nós tenhamos um comportamento cristão no nosso lar, na nossa casa, onde quer que nós estejamos. A pergunta é, eu faria isso se Jesus estivesse aqui?
Eu trataria a minha esposa, meu marido assim, se Jesus estivesse aqui, pessoalmente? Como é que eu agiria se Jesus estivesse aqui? No meu trabalho, eu faria isso se Jesus estivesse assim? Eu pegaria isso se Jesus estivesse aqui? Eu falaria isso se Jesus estivesse aqui? Pense sempre assim na sua casa. Pense sempre assim no seu trabalho. Pense sempre assim na sua vida. Pense sempre assim, se você estiver sozinho, eu faria isso se Jesus estivesse aqui? Pense sempre assim, porque aí sim eu posso dizer, eu sou um exemplo, porque eu imito Cristo, e não sou eu, mas quem vive, mas Cristo vive em mim. Que nós possamos ser assim todos os dias, irmãos. Essa foi a palavra que Deus colocou no meu coração. Aleluia.